Você já sentiu o peso do silêncio de Deus diante de um mundo que se recusa a escutá-lo? Já se perguntou até onde vai a paciência divina diante de corações endurecidos, olhos cegos pela vaidade e ouvidos tapados pelas mentiras do próprio orgulho? Em tempos onde a fé parece ser abafada por gritos de incredulidade, ressurge uma voz antiga, carregada de dor, mas também de esperança. A voz de um homem que ousou chorar pelos pecados de toda uma nação. Um profeta não apenas de palavras, mas de lágrimas. Um mensageiro que caminhava entre as ruínas do arrependimento e clamava ao céu por um povo que já não sabia mais dobrar os joelhos. Essa é a história de um escolhido que não buscava aplausos, nem glória, nem títulos humanos. Seu nome ecoava entre os muros rachados de uma cidade que havia esquecido os mandamentos do Altíssimo. Ele não gritava como os reis, não impunha como os sacerdotes do templo, mas sua alma ardia com a dor do céu. Ele era o reflexo da compaixão divina em tempos de rebeldia, e foi essa compaixão que o levou a prantear pelas consequências do pecado, não o seu, mas o de um povo inteiro que havia trocado a luz pela escuridão. O coração desse profeta sangrava pelas ruas corrompidas, pelos altares profanados, pelas alianças rompidas com o Deus de Israel. Ele via o pecado não como um erro isolado, mas como uma ferida coletiva, aberta, supurando diante dos olhos do Senhor. Enquanto muitos se calavam, ele falava. Enquanto outros se acostumavam com a injustiça, ele lamentava. Não com discursos vazios, mas com gemidos que atravessavam as paredes da religião para tocar a eternidade. Era impossível ouvir suas palavras e não sentir um estremecimento na alma. Não havia espetáculo, não havia encenação, apenas a verdade nua e crua do juízo de Deus, misturado ao seu infinito amor. Porque esse homem não trazia apenas advertências. Ele carregava no peito uma esperança quebrada, uma fé resistente, um clamor que rasgava os céus. Ele sabia que mesmo em meio à rebeldia, o Senhor ainda era misericordioso. E foi por isso que ele nunca deixou de clamar, mesmo que suas lágrimas fossem ignoradas por aqueles a quem mais desejava salvar. Este não é um relato antigo, destinado apenas aos estudiosos da Bíblia. É um espelho profético que reflete nossos dias, nossas escolhas, nossas falhas espirituais. O mesmo choro que banhou o rosto daquele profeta ainda ressoa, como um eco no coração de todos que amam a verdade. Jesus, o mestre dos mestres, falou sobre esse tipo de dor. Ele também chorou, ele também se compadeceu. E é nesse ponto que a história se conecta com o Filho de Deus. Porque toda lágrima derramada por justiça, por arrependimento, por amor ao próximo, carrega consigo um selo de autenticidade celestial. O que você está prestes a descobrir não é apenas a biografia de um homem esquecido por muitos, mas o retrato vivo de uma fé que insiste em permanecer mesmo quando tudo ao redor desmorona. É a jornada de um espírito quebrantado que escolheu não virar o rosto para o pecado alheio, mas assumir sobre si o clamor que ninguém mais queria fazer. Essa história não começa com glória, ela começa com dor. E é justamente aí que mora a profundidade desse chamado. Porque por trás de cada lágrima havia uma certeza: Deus ainda escutava. E agora que você chegou até aqui, não ignore o chamado que esta mensagem despertou dentro de você. A mesma dor que moveu aquele profeta a clamar pelas almas perdidas é a dor que hoje toca o seu coração. E diante disso, precisamos fazer o que ele fez. Precisamos orar. Não amanhã, não depois, mas agora. Porque a oração é a ponte que liga o céu à terra, o arrependido ao perdoador, o desespero à esperança. É pela oração que reconhecemos nossa pequenez diante da grandeza de Deus. E é através dela que as lágrimas se tornam sementes de restauração. Se essa palavra tocou seu espírito de alguma forma, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Diga com fé o que o seu coração precisa.
Você não está sozinho. O mesmo Deus que ouviu o clamor daquele profeta ainda ouve hoje. E neste canal, formamos uma comunidade de fé que ora uns pelos outros, que acredita no impossível, que clama mesmo em meio às ruínas, porque sabemos que o Senhor responde. Aproveita agora esse momento. Deixa seu like para nos ajudar a alcançar mais vidas com essa mensagem. Cada curtida, cada inscrição no canal é uma forma de fortalecer essa missão. E se você ainda não é inscrito, clique agora e se junte a nós. Vamos juntos espalhar a verdade que liberta, a palavra que transforma, a fé que renova. O próximo vídeo já está te esperando, mas antes de ir, escreva nos comentários: Senhor, escuta o meu clamor, e vamos interceder juntos, porque há poder quando 2 ou mais se unem em nome dele. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. A fumaça dos sacrifícios ainda subia dos altares. Os cânticos ecoavam pelos corredores do templo e os sacerdotes vestiam suas túnicas como se tudo estivesse em perfeita ordem. Mas o céu estava em silêncio. Não era a ausência de rituais que tornava aquele tempo sombrio. Era o vazio espiritual mascarado por uma aparência de piedade. Por trás dos muros da cidade, corações endurecidos construíam alianças com deuses estranhos, enquanto os líderes fingiam que o Senhor ainda habitava entre eles. A corrupção não era apenas política, mas profundamente espiritual. Cada gesto ritualístico parecia ecoar uma mentira, uma tentativa de manipular o sagrado, enquanto os fundamentos da fé desmoronavam silenciosamente. Era uma época de abundância material e pobreza interior. A palavra de Deus havia sido relegada a segundo plano, enquanto o orgulho tomava assento entre os príncipes e sacerdotes. O povo caminhava de olhos vendados, confiando em promessas humanas, esperando segurança de alianças que não vinham do céu. O templo havia se tornado um símbolo de conforto ilusório, um amuleto coletivo onde muitos achavam que, por simplesmente pertencerem ao povo eleito, estariam imunes ao juízo divino. Mas a justiça de Deus não é cega e tampouco se deixa enganar por aparências. E foi nesse cenário de decadência moral, em meio a uma nação embriagada por sua própria vaidade, que Deus decidiu levantar uma voz. Não era uma época qualquer. Era um momento decisivo na história de um povo que já havia experimentado milagres, libertações, guerras vencidas pela mão do Altíssimo e, mesmo assim, escolheram se esquecer. Eles trocavam a verdade por conveniência, a fidelidade por idolatria disfarçada, o arrependimento por formalidades. E ainda assim perguntavam: por que Deus não nos responde como antes? Mas o céu só responde quando o coração se quebra. Não havia mais pranto verdadeiro, não havia mais arrependimento. Restavam apenas palavras decoradas, tradições ocas e uma multidão que se achava próxima de Deus, mas cujo espírito já havia se afastado há muito tempo. A corrupção espiritual havia contaminado não só os líderes, mas o povo. Era um câncer silencioso que se disfarçava de normalidade. As festas sagradas continuavam a ser celebradas, os incensos eram queimados, mas a justiça era ignorada. Os pobres eram esquecidos, os órfãos eram explorados, e a viúva já não tinha quem a defendesse. Onde estava o temor do Senhor? Onde estavam os joelhos dobrados no segredo do quarto? Onde estava a reverência que um dia queimou no coração de uma geração que caminhou com Deus no deserto? Foi nesse contexto que os olhos do Senhor vasculharam a terra, buscando um coração que ainda chorasse, que ainda sentisse dor por ver a sua vontade sendo profanada. Alguém que não tivesse se vendido, que não tivesse se rendido à corrupção do sistema, alguém que estivesse disposto a carregar um fardo que não era seu, apenas porque ainda se importava com a verdade. Alguém que não se calasse diante da injustiça, mesmo sabendo que suas palavras seriam rejeitadas. O juízo estava próximo, mas antes que a espada caísse, Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu enviar um aviso.
não para condenar, mas para despertar. E esse aviso não viria por meio de trovões, nem por sinais espetaculares no céu, mas sim pelas lágrimas sinceras de um homem que sentia a dor do Senhor como se fosse sua. Um profeta que não se contentava com discursos bonitos. Um mensageiro que não falava o que o povo queria ouvir, mas sim o que precisava ser dito. Ele não buscava glória, buscava mudança, e por isso chorava. E é por isso que essa história não começa com milagres, nem com visões celestiais, mas com a revelação da miséria espiritual de um povo que havia perdido o temor de Deus. Um povo que conhecia a lei, mas havia esquecido o autor da lei. Um povo que celebrava as festas, mas ignorava o clamor dos céus. E é nesse abismo entre aparência e essência que surge a necessidade urgente de alguém que seja ponte, que interceda, que não tenha medo de se quebrantar por aquilo que muitos fingem não ver. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Ou apenas eu não quero me acostumar com o pecado. Queremos saber como essa mensagem falou com você. Compartilhe também seu pedido de oração, pois aqui é um espaço de intercessão real e juntos vamos clamar por restauração. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais corações. E se ainda não se inscreveu, faça parte dessa comunidade de fé que cresce todos os dias. A história continua no próximo capítulo. Ele não tinha a aparência de guerreiro, nem voz de rei, tampouco posição de destaque entre os grandes nomes de sua geração. Era apenas um homem comum, alguém que facilmente passaria despercebido em meio à multidão. Mas Deus não escolhe pela aparência, nem pelos títulos que o mundo admira. Deus busca corações sensíveis, capazes de sentir a dor que Ele sente, capazes de amar aquilo que Ele ama, capazes de dizer sim, mesmo quando tudo em volta grita não. E foi nesse silêncio espiritual que o Senhor rompeu o véu do ordinário e chamou um homem para viver o extraordinário. Não com fama, mas com lágrimas. Não com palco, mas com joelhos no chão. Esse chamado não veio embalado em promessas de glória terrena, mas sim revestido de um peso que só os profetas conhecem. Deus não o chamou para um discurso, mas para uma entrega. Ele seria o porta-voz do céu em meio ao caos humano, a voz solitária que falaria mesmo quando ninguém mais quisesse escutar. E o chamado, como acontece tantas vezes na história bíblica, não foi recebido com facilidade. Houve resistência, medo, insegurança. Afinal, quem é digno de carregar a palavra de um Deus que treme a terra com um sussurro? Esse homem hesitou. E como não hesitar? Ser escolhido por Deus nunca foi sinônimo de conforto. Ao contrário, é o início de uma caminhada marcada por dores invisíveis, por guerras espirituais, por rejeições humanas. O medo se apegava a ele como sombra, e os pensamentos o assombravam à noite. Por que eu, Senhor? Por que justamente eu entre tantos? Era a mesma dúvida que já queimou no peito de Moisés, de Gideão, de tantos outros que, antes de se tornarem instrumentos de Deus, precisaram vencer o próprio medo. Mas Deus não escolhe os prontos. Ele capacita os quebrantados. Foi nesse conflito interno entre a obediência e o temor que ele começou a carregar o fardo profético. Não era um peso físico, mas algo que esmagava a alma, uma angústia santa, como se o coração estivesse sempre prestes a explodir. A dor dos céus agora habitava dentro dele. Ele sentia o que Deus sentia, via o que Deus via, e isso o transformou. Não havia mais retorno. O profeta havia sido marcado, e foi então que vieram as visões. Elas não eram metáforas poéticas nem devaneios religiosos. Eram imagens vivas, cortantes como espadas, revelações que desnudavam o futuro de uma nação que havia trocado a verdade pela conveniência. Ele viu cidades em chamas, templos profanados, alianças sendo quebradas, famílias dispersas. Não eram apenas símbolos, eram avisos, claros, dolorosos, intensos. Deus não estava brincando com palavras.
O tempo de paciência se esgotava e agora a justiça estava à porta. Mas o mais assustador não era a intensidade das visões. Era o silêncio com que seriam recebidas. O profeta sabia que ninguém queria ouvir. Ele sabia que suas palavras seriam desprezadas, que suas lágrimas seriam ridicularizadas, que seu chamado seria tratado como exagero religioso. Mas mesmo assim, ele não podia se calar. Porque quando Deus fala, o verdadeiro profeta obedece, mesmo que isso custe tudo. E era isso que ele sentia, que sua vida agora não pertencia mais a ele. Ela havia sido consagrada, selada, comprometida com uma missão que transcende os limites humanos. É estranho pensar como tantas pessoas ainda hoje vivem, como se estivessem naquele mesmo tempo. A aparência de religiosidade, os altares decorados, os discursos ensaiados, mas o coração distante. E é nesse ponto que a história do profeta se entrelaça com a nossa. Porque toda geração precisa de alguém que diga a verdade, mesmo que isso incomode. Toda geração precisa de alguém que se levante com coragem para denunciar o pecado e clamar pela misericórdia. Mas quem está disposto a carregar esse peso? Esse homem não buscava revolta. Ele não era um rebelde. Ele era um intercessor. Alguém que sentia na pele as consequências do pecado alheio. Alguém que não se conformava com a destruição silenciosa da fé. Ele sabia que o juízo vinha, mas ainda assim insistia em alertar, em chorar, em se colocar na brecha. Porque, acima de tudo, ele conhecia o coração de Deus e sabia que até mesmo nos avisos mais duros havia uma chance de restauração. Se você sentiu algo diferente nesse trecho, se isso te fez lembrar de como está a sua vida espiritual, comente agora mesmo. Escreva aí nos comentários: eu não quero me acostumar com o silêncio de Deus. Ou, ainda há tempo para me arrepender. Essas frases não são só palavras. Elas são sementes de fé. Compartilhe também seu pedido de oração. Vamos clamar juntos. E se essa palavra tocou você, ajude a espalhar. Deixe seu like, se inscreva no canal e fortaleça essa comunidade de fé que busca viver a verdade acima de tudo. O próximo trecho vai te revelar ainda mais sobre o que esse profeta viu e você não pode perder. Ele abriu a boca e falou, não em seu nome, não com suas palavras, mas como instrumento vivo da vontade divina. O povo o ouviu sim, mas não com reverência. Eles ouviram como se ouvissem um homem enlouquecido, um lunático que perturbava a falsa paz em que viviam. Riram dele, alguns o insultaram, outros apenas desviaram o olhar com desprezo. Era mais fácil zombar do profeta do que encarar o próprio pecado. Era mais confortável acusá-lo de fanatismo do que admitir a distância entre seus lábios religiosos e seus corações vazios. E naquele instante, a rejeição não era apenas ao homem. Era uma rejeição ao próprio Deus, que falava por meio dele. A multidão seguia sua rotina. Os comerciantes abriam suas tendas, os líderes discursavam sobre prosperidade e a religião continuava seu teatro diário. Mas ninguém queria escutar a verdade que doía. O profeta era como uma ferida aberta em meio a corpos anestesiados. Um grito em meio ao ruído constante da indiferença. Quanto mais ele clamava, mais o isolavam. Quanto mais ele se derramava em palavras e lágrimas, mais zombavam. Diziam que ele era exagerado, negativo, que não tinha amor pela nação. Como é comum, os que anunciam o arrependimento são sempre chamados de inimigos da paz. Mas o profeta sabia, não há paz onde o pecado reina em silêncio. E ali estava ele, só, carregando sobre os ombros um fardo que ninguém via, gemendo em seu espírito por uma geração que se afastava de Deus a cada dia. Ele não buscava atenção, mas se tornara um escândalo. Não queria ser visto, mas agora era evitado. Era chamado de traidor por alertar sobre a destruição, quando na verdade era o único que ainda acreditava na restauração. Seu amor era tão profundo que o levava ao sofrimento. O verdadeiro profeta sempre paga com dor a fidelidade à verdade. As noites se tornaram longas,
As madrugadas eram regadas por lágrimas, não lágrimas de medo, mas de compaixão, porque o profeta via o futuro que ninguém queria acreditar. Ele via o fogo, via os muros caindo, via as famílias se perdendo, e ainda assim clamava, ainda assim insistia, porque dentro dele existia um amor que não podia ser apagado pela rejeição humana, um amor que vinha do próprio coração de Deus. E era isso que o sustentava, não o reconhecimento, não o sucesso, mas a certeza de que estava cumprindo um propósito eterno. Ser profeta naquele tempo era ser quebrado diariamente. Era caminhar por ruas familiares e ser tratado como estranho. Era olhar nos olhos daqueles que um dia confiavam nele e ver apenas desconfiança, mas ele continuava, porque cada zombaria apenas reforçava sua certeza de que estava no caminho certo. O mundo odeia o que não entende, e ele já havia entendido que sua missão era ser incompreendido. A dor não era apenas externa, ela vinha de dentro. Ele sentia o coração de Deus pulsando em seu peito, sentia a agonia divina por cada alma que se perdia. E essa conexão o tornava diferente. Ele não conseguia mais viver como os outros. O que para muitos era comum, para ele era profanação. O que para muitos era celebração, para ele era motivo de lamento. A sensibilidade que carregava o fazia sofrer, mas também o fazia resistir, porque ele sabia que não estava sozinho. Ele sentia a presença do Altíssimo. Mesmo que ninguém o compreendesse, ele sabia que estava sendo guiado por uma mão invisível, mas poderosa. E de alguma forma, isso lhe dava força, mesmo sem aplausos, mesmo sem apoio. Ele falava porque acreditava, ele chorava porque amava, e ele permanecia porque sabia que alguém precisava se levantar. Alguém precisava continuar clamando enquanto ainda havia tempo. O profeta sabia que não tinha o controle sobre o arrependimento do povo, mas tinha o controle sobre sua obediência. E por isso, mesmo rejeitado, ele continuava. Se essa parte do vídeo falou com você, escreva nos comentários. Mesmo sozinho, eu sigo pela verdade. Ou, Deus, me dá coragem para permanecer firme. Isso nos mostra que você está com o coração atento ao que Deus está revelando aqui. Deixe também seu pedido de oração. Queremos interceder por você com sinceridade. Seu like ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas que precisam dessa palavra. E se ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade de fé. A próxima parte vai tocar ainda mais fundo. Não perca. A voz do profeta já não era mais sua. Ele falava com a autoridade de quem foi tomado pela urgência do céu. Cada frase que saía de seus lábios cortava como lâmina afiada, como flecha lançada com precisão para atingir o alvo, que era o coração humano. Mas nem toda flecha encontrava brecha. A maioria ricocheteava em corações endurecidos, trancados pelo orgulho, selados pela religiosidade. Ainda assim, ele falava. Não havia mais como silenciar. O fogo que queimava dentro dele não permitia pausas. As palavras vinham como tempestade e o povo não suportava escutar. Até quando vocês vão desprezar a voz de Deus? Ele gritava. E o povo fingia não ouvir. Mas as palavras eram sementes. Algumas caíam em pedras, outras entre espinhos, mas havia aquelas poucas que, no tempo certo, germinariam. O profeta sabia disso, e por isso não media as palavras, não adoçava a verdade. Ele não estava ali para agradar, mas para alertar. Suas mensagens não vinham com promessas de bênçãos baratas, mas com convites ao arrependimento. Elas tinham peso, tinham sangue, tinham lágrimas embutidas em cada sílaba, e o lugar que mais o entristecia era o templo. O mesmo templo que havia sido construído com oração e dedicação, agora era usado como escudo para justificar a indiferença espiritual. Os líderes religiosos diziam: estamos seguros, o templo do Senhor está entre nós, como se as paredes fossem suficientes para conter a justiça de Deus. O profeta via aquele edifício e sentia dor. Ele via como a glória havia se retirado.
O espírito já não habitava ali, mas ninguém percebia. O culto continuava. As ofertas eram entregues. Os cânticos soavam bonitos, mas tudo era vazio. Ele via como o templo havia se tornado um símbolo distorcido. Um lugar onde a aparência valia mais que a obediência. Onde a presença de Deus havia sido substituída por tradições humanas. E essa percepção o consumia por dentro. Como alguém podia ver o nome de Deus sendo invocado sem reverência e permanecer calado? Como o povo podia entrar ali, dizer palavras sagradas e sair como se nada tivesse acontecido? Não havia transformação, só repetição. E era por isso que suas palavras doíam tanto. Porque ele falava o que ninguém queria admitir. Que Deus não estava preso a um prédio. Que sua aliança não era automática. Que sem arrependimento não há salvação, nem templo que sustente. O povo havia feito da religião um hábito e do templo um amuleto. Mas Deus é fogo consumidor, não ídolo de barro. E o profeta sabia que se eles não acordassem, a queda seria inevitável. Enquanto todos se apoiavam na ilusão da segurança religiosa, o profeta expunha a podridão espiritual. Ele dizia que o templo não salvaria, que os sacrifícios sem coração não tocariam o céu, que a justiça era mais importante que qualquer ritual. E isso era insuportável para os líderes. Eles viam nele uma ameaça, não porque ele errava, mas porque dizia a verdade que eles queriam esconder. E a verdade tem esse poder. Ela revela a escuridão, ela arranca máscaras, ela incomoda. Mas o profeta não recuava. Ele falava ali, à porta do templo, olhando nos olhos daqueles que diziam representar Deus, e perguntava: onde está a compaixão? Onde está a fidelidade? Ele denunciava o que se passava atrás dos véus, o que se escondia por trás das cortinas do templo. Ele sabia que aquele sistema precisava cair para que algo novo nascesse. Ele entendia que, às vezes, Deus permite a destruição para restaurar o verdadeiro altar, aquele que começa no coração. E esse mesmo alerta ecoa hoje. Quantos templos existem apenas na aparência? Quantas práticas religiosas se tornaram substitutos da presença real de Deus? Quantas pessoas se sentem seguras por frequentarem uma igreja, mas vivem distantes da vontade do Senhor? O profeta falava para sua geração, mas sua mensagem atravessa séculos e nos alcança agora, porque a corrupção espiritual continua viva e o templo, quando separado da obediência, continua sendo um ídolo disfarçado. Se você sentiu algo se mover dentro de você com essa parte da mensagem, escreva nos comentários: eu quero viver a verdade, não a aparência. Ou, desperta o meu altar, Senhor. Essas palavras, escritas com sinceridade, se tornam oração. E quando oramos com o coração quebrantado, o céu responde. Deixe seu pedido de oração aqui embaixo, queremos interceder com você. E se puder, deixe seu like para que esse vídeo alcance outros que também precisam dessa palavra. Se ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós e continue essa jornada de despertar espiritual. No próximo capítulo, vamos seguir ainda mais fundo na missão do profeta. E o que ele enfrentou vai te surpreender. Tópico 9. A denúncia do pecado institucionalizado e da idolatria encoberta. Tópico 10. O pranto do profeta como reflexo da compaixão de Deus. As palavras do profeta se tornavam mais firmes a cada novo dia. Ele já não gritava apenas contra os pecados individuais, mas contra um sistema inteiro que havia se corrompido por dentro. O pecado agora era institucional. Ele havia ganhado forma nos palácios, estrutura nos conselhos religiosos, aceitação entre os chefes do povo. Já não era mais algo feito às escondidas. Era celebrado em público, vestido com vestes sagradas, camuflado entre decretos e leis. Era um sistema que adorava o ouro enquanto fingia servir ao Deus dos exércitos. E esse era o ponto mais obscuro da realidade. A idolatria não era mais feita com imagens de pedra, mas com decisões políticas,
com acordos econômicos, com estratégias disfarçadas de piedade. O profeta via tudo. Ele via os líderes se aproveitando do povo, usurpando os recursos dos pobres, negociando a verdade nos bastidores. E todos diziam: é para o bem da nação. Mas Deus não se engana com palavras ensaiadas. O profeta denunciava as alianças com reinos estrangeiros, alianças que colocavam a confiança em homens e não em Deus. Ele via a espiritualidade sendo vendida em troca de influência. E isso o feria profundamente, porque onde deveria haver justiça, havia opressão, onde deveria haver luz, havia sombras densas, e ninguém parecia se importar. Não era apenas idolatria aos ídolos visíveis, era uma idolatria mais sofisticada, mais perigosa, a idolatria do poder, da vaidade, do conforto, da aparência. Era uma nação que dizia adorar a Deus, mas colocava sua fé no sistema, e o sistema estava podre. O profeta apontava isso com coragem, mesmo sabendo que cada palavra sua o isolava ainda mais. Ele era chamado de inimigo da paz, de perturbador da ordem, de traidor da tradição. Mas ele sabia, era exatamente essa tradição que precisava ser exposta. E então, em meio a essa avalanche de dor, veio o pranto. Não um pranto tímido, nem oculto. Era um choro público intenso, que escorria por suas palavras e sua pele. O profeta chorava porque Deus chorava. O pranto dele era o reflexo do coração partido do Senhor. E cada lágrima era uma mensagem. Não havia mais disfarces. Ali estava um homem tomado pelo Espírito, quebrado pela dor divina, clamando por um povo que zombava da sua dor. Eles riam enquanto ele soluçava. Eles seguiam seus caminhos enquanto ele rastejava em oração pelos becos da cidade. Havia dias em que ele nem falava, apenas andava pelas ruas com o rosto molhado de lágrimas, e isso já era suficiente para incomodar. O povo não entendia. Por que chora tanto? Por que tanto exagero? Perguntavam. Mas ele sentia o juízo se aproximando. Ele via os anjos do Senhor esperando a ordem. Ele sabia que o tempo de misericórdia estava se esgotando, e por isso chorava. Chorava pelas crianças que seriam levadas cativas, pelas mães que perderiam seus filhos, pelos anciãos que veriam o templo cair. Chorava por aqueles que ele amava, mesmo quando esses o odiavam. A dor do profeta não era apenas profética, era paternal. Ele se sentia responsável, mesmo sabendo que não era culpado. Era como se carregasse dentro de si a alma de uma nação inteira. E isso o fazia fraco diante dos homens, mas invencível diante de Deus, porque quem chora pelos outros alcança o ouvido do céu. E esse era o lugar onde ele encontrava força, na presença do Senhor, no lugar secreto, no chão do clamor, onde só há espaço para quem não busca glória, mas apenas redenção. E não havia alívio. Cada vez que o povo endurecia o coração, o pranto aumentava. Porque, apesar de tudo, ele ainda acreditava que podia haver arrependimento. Ele ainda acreditava que um milagre de transformação era possível, mesmo que tardio, mesmo que em meio às ruínas. Ele sabia que o choro duraria a noite, mas esperava ansioso pelo amanhecer, pela promessa de que Deus não rejeita um coração quebrantado. E assim ele seguia, mesmo em prantos, mesmo ignorado, porque o amor o impulsionava mais que o medo, e onde há amor verdadeiro, há sacrifício. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quebra o meu coração pelo que te entristece. Ou, eu não quero fazer parte de um sistema sem presença. Suas palavras têm poder quando saem de um coração sincero. Compartilhe também seu pedido de oração. Queremos te apoiar nessa caminhada. Não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar ainda mais vidas. E se ainda não é inscrito no canal, clique agora e junte-se a nós. O que o profeta vai testemunhar a seguir é ainda mais profundo. Continue com a gente. Em meio às palavras duras, entre as imagens de destruição e os avisos sobre o juízo iminente, havia algo sutil, quase imperceptível.
mas presente como um fio de luz atravessando a escuridão. Esperança. Ela não vinha embalada em promessas fáceis, nem com garantias de livramento imediato, mas estava ali, viva, silenciosa, escondida nas entrelinhas de cada profecia. Porque mesmo quando Deus anuncia o castigo, Ele nunca fecha a porta do arrependimento. O profeta sabia disso. E por isso, mesmo quando falava de destruição, sua alma suplicava por restauração. Era um equilíbrio delicado, quase impossível de se manter. Denunciar o pecado e, ao mesmo tempo, segurar nas mãos a esperança de que alguém ouviria e se voltaria para Deus. O profeta não era apenas um mensageiro do juízo, ele era um mensageiro da possibilidade, e essa possibilidade era real. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando as cidades estivessem em ruínas e os corações endurecidos como pedra, ele acreditava que Deus poderia recomeçar com aqueles que ainda tivessem fé suficiente para se humilhar. Esse tipo de fé era quase uma loucura para os homens. Esperar algo de bom quando tudo ao redor gritava condenação? Sim, porque o profeta não confiava em homens, confiava na misericórdia divina. Ele sabia que Deus não se alegra com a destruição, que o seu verdadeiro desejo é ver o povo retornar. E essa esperança, mesmo frágil aos olhos humanos, era mais poderosa do que qualquer exército. Era a centelha que o fazia levantar a cada manhã, mesmo depois de noites de lágrimas. Era o motivo pelo qual ele não parava de falar, não parava de alertar, não parava de amar. E quando seus olhos se voltavam para os mais frágeis, as crianças, os pobres, os esquecidos, o pranto se intensificava. Porque ele sabia que seriam justamente esses os mais atingidos. A injustiça social era escancarada. Os ricos se protegiam com alianças, com ouro, com privilégios. Mas os pequenos, os que nada tinham a oferecer, seriam os primeiros a sofrer. O profeta via as ruas, via os becos, via os olhares famintos, os pés descalços, as mães cansadas, os idosos abandonados, e entendia que o pecado da nação não era apenas contra Deus, mas contra os indefesos. Ele clamava por justiça, não justiça humana, corrompida por interesses, mas a justiça do céu. Aquela que defende o órfão, que protege a viúva, que levanta o pobre do pó e o faz assentar-se entre os príncipes. O profeta gritava pelos que não tinham voz. Ele se colocava entre os poderosos e os vulneráveis como um escudo invisível, mesmo que sua presença fosse ignorada. Ele acreditava que o coração de Deus se inclinava aos pequenos. E por isso, enquanto todos buscavam a proteção dos muros, ele se ajoelhava em favor daqueles que ninguém via. Esse clamor não era ensaiado, não era discurso bonito, era um gemido que vinha das entranhas, um clamor de alma. O profeta sabia que cada lágrima derramada por uma criança faminta era um grito que subia ao céu. E ele transformava essas dores em intercessão. Ele se oferecia em oração como quem diz: Senhor, se houver um justo, se ainda houver inocência nesse lugar, tem misericórdia. E mesmo sendo zombado, mesmo sendo calado, ele voltava todos os dias aos mesmos lugares. Sentava-se nas esquinas, nos portões da cidade, e ali, entre os pobres, ele orava. E em meio a toda essa dor, ele via lampejos da promessa. Ele acreditava que os rejeitados seriam levantados, que os esquecidos seriam lembrados, que os pequenos teriam voz. Ele via, nos olhos sujos das crianças, os olhos de Deus. E por isso não parava, porque enquanto houvesse apenas um, que pudesse ser alcançado, ele continuaria. O profeta entendia algo que muitos líderes não compreendiam: que Deus não mede grandeza por influência, mas por obediência. E a verdadeira fé se manifesta quando você ora pelos que não podem te retribuir. Esses dois aspectos, a esperança escondida e o clamor pelos pequenos, eram o coração pulsante de sua missão. Ele não era apenas um profeta do fim, era um profeta da restauração. Ele via o deserto, mas também enxergava o rio que um dia fluiria ali.
E essa fé, esse olhar espiritual sobre um mundo quebrado, era o que o sustentava. Se essa palavra alcançou você, escreva nos comentários. Ainda há esperança mesmo em meio ao caos. Ou, quero ter olhos que enxergam os esquecidos. Que isso seja uma oração pública, uma declaração de fé. E se você tem um pedido de oração, escreva. Estamos aqui para orar com você. Deixe também seu like. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que precisam desse despertar. E se ainda não está inscrito, junte-se a essa missão. No próximo trecho, você verá como o profeta se conecta com a dor de Cristo. E isso vai tocar profundamente o seu coração. Havia algo na dor daquele profeta que parecia atravessar o tempo. Não era apenas o peso de uma nação corrompida que o consumia. Era a angústia de alguém que sentia as feridas de um amor rejeitado. Era como se ele carregasse não apenas as dores do seu povo, mas uma amostra da dor que, séculos mais tarde, seria derramada sobre o próprio Filho de Deus. As lágrimas que molhavam o rosto do profeta não eram apenas humanas, elas refletiam a compaixão divina. E é aí que o mistério se revela. A dor do profeta apontava para uma cruz que ainda não havia sido erguida. Assim como Jesus chorou sobre Jerusalém, o profeta também chorava pela cidade. Assim como Cristo foi rejeitado pelos seus, o profeta também foi desprezado pelos que deveriam ouvi-lo. Assim como Jesus clamou, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O profeta também pedia misericórdia por um povo que nem sequer percebia que estava caminhando rumo ao abismo. As semelhanças não estavam nos detalhes históricos, mas na essência do sofrimento. Ambos se colocaram no lugar do outro, sofreram por amor, intercederam mesmo sendo desprezados. E talvez esse tenha sido o fardo mais pesado: amar quem o odiava. Clamar por aqueles que riam da sua dor, suportar o desprezo dos que mais desejava salvar. O profeta conhecia o que chamamos hoje de amor sacrificial. Ele entregava sua reputação, sua estabilidade emocional, sua segurança física, tudo em troca de uma possibilidade. A possibilidade de que alguém, apenas um, se arrependesse. Esse é o tipo de entrega que não nasce do esforço humano, mas da intimidade com Deus. E enquanto os paralelos se tornavam cada vez mais evidentes, ele compreendia que não estava sozinho em sua dor. Que a mesma dor que ele sentia havia sido sentida por outros antes dele e seria sentida com intensidade máxima por aquele que viria trazer salvação. E isso o sustentava, porque a dor compartilhada é mais leve. E saber que o próprio Deus se identifica com a dor de seus servos traz uma força que o mundo não entende. Mas o tempo estava se esgotando. O profeta sentia. O ar pesava, o céu parecia mais cinza. O silêncio de Deus se tornava mais denso. A esperança ainda existia, mas agora se concentrava em um ato: a oração. Não havia mais alianças políticas que pudessem proteger o povo. Não havia mais riquezas suficientes. Não havia mais tempo para estratégias humanas. O último recurso era o mais simples e o mais poderoso: dobrar os joelhos, clamar, suplicar, voltar o rosto ao céu e dizer com o coração quebrado: Senhor, tem misericórdia de nós. O profeta sabia disso. E foi por isso que intensificou sua intercessão. Ele passava horas clamando em lugares desertos, em vielas escuras, nos limites da cidade. Ele orava por nomes, por famílias, por os que zombavam dele, por os que haviam perdido a fé, por os que jamais tinham conhecido a verdade. Era uma oração sem interrupção, uma entrega completa, porque ele sabia, só o arrependimento profundo poderia evitar o colapso. E mesmo diante da iminência do juízo, ele não cessava, porque ele conhecia o coração de Deus.
Ele sabia que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda responde, ainda escuta, ainda se comove com um coração que se rasga em sinceridade. E ele acreditava que se ao menos um grupo se voltasse para o Senhor, o céu abriria portas de restauração. Ele clamava por esse pequeno remanescente. Porque todo recomeço espiritual começa com uma minoria que escolhe não se conformar. Essa oração não era só dele. Ele queria ensinar o povo a orar. Queria que os lábios que antes murmuravam, agora clamassem. Queria ver mãos erguidas, não em rebeldia, mas em entrega. Queria ver lágrimas, não de medo, mas de arrependimento. Ele queria ver o povo redescobrir o altar, não o de pedras frias, mas o altar invisível construído no íntimo de cada um. E era por isso que ele gritava, se ajoelhava, jejuava, chorava. Ele não desistiria enquanto houvesse um sopro de vida. Se você entendeu a conexão entre a dor do profeta e o sacrifício de Cristo, escreva nos comentários. Eu reconheço o amor que me alcançou. Ou, Senhor, ensina-me a orar com verdade. Essas frases, ditas com fé, não são apenas comentários. São sementes de transformação. Deixe também o seu pedido de oração. Queremos interceder por você com sinceridade. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like para ajudar essa palavra a chegar a mais vidas. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada. O próximo trecho vai revelar o desfecho de um clamor que atravessa gerações. Não perca! E quando tudo parecia perdido, quando o último lamento do profeta parecia se dissolver no vento seco das ruínas, quando os rostos da cidade já estavam marcados pela indiferença e os corações pareciam selados por uma camada impenetrável de orgulho, uma palavra rompeu o silêncio divino: restauração. Ela não veio como alívio imediato, nem como uma bênção superficial. Veio como promessa, real, sólida, santa, para aqueles que, mesmo tarde, se dispusessem a voltar. Porque a justiça de Deus é como o fogo que consome o mal, mas sua misericórdia é como o orvalho da manhã que renova a terra cansada. O profeta sabia que o fim das ilusões não era o fim da história. Ele sabia que havia um futuro reservado não para os religiosos de aparência, mas para os quebrantados de alma. A restauração prometida não era só territorial, era espiritual, profunda, irreversível. Não era apenas sobre reconstruir muros ou reerguer altares. Era sobre mudar corações, sobre voltar ao primeiro amor, sobre trocar vestes de luto por vestes de louvor. O profeta via isso com os olhos da fé. Mesmo quando ainda pisava sobre os escombros, ele via uma geração de joelhos dobrados, de mãos levantadas ao céu, de vozes que exaltavam o nome do Senhor com sinceridade. Ele via uma nova aliança, escrita não em tábuas de pedra, mas no íntimo dos corações. Uma aliança firmada no arrependimento, selada pelo perdão, sustentada pela graça. Ele anunciava: o Senhor não rejeitará para sempre. Ainda há esperança para os que choram pelos seus caminhos tortos. Ainda há bálsamo em Gileade. E essas palavras, ditas com o corpo fraco, mas a alma em chamas, não eram suas. Eram ecos do próprio Deus. Porque quando um povo se humilha, quando se afasta de seus maus caminhos, quando volta a buscar a face do Altíssimo, ele não apenas ouve, ele age, ele transforma, ele restaura. E o profeta sabia que o coração de Deus é eternamente inclinado ao recomeço daqueles que se rendem por inteiro. A promessa não era genérica, era pessoal. Era para cada um que decidisse deixar os ídolos do orgulho e da vaidade para trás. Para cada um que reconhecesse sua fragilidade e dissesse: Senhor, limpa-me, refaz-me. E o profeta via esse mover. Via até mesmo crianças profetizando. Velhos sonhando novamente, mulheres orando com fervor, homens voltando a liderar com temor de Deus. Ele via a terra seca florescer, porque onde há arrependimento sincero, há fertilidade espiritual. Onde há lágrimas de verdade, há rios de vida. Não era uma utopia religiosa,
Era a promessa do próprio Deus. E essa promessa, mesmo em meio à dor, era o combustível do profeta. Ele não falava por falar. Ele falava porque cria, porque tinha visto vislumbres do que Deus ainda faria. E esses vislumbres o impediam de desistir. Ele continuava porque sabia que a última palavra nunca pertence ao pecado, nem ao sistema corrupto, nem à zombaria dos homens. A última palavra sempre pertence ao Deus que restaura. E agora essa mesma promessa ecoa até nós. Porque os padrões se repetem, as nações mudam, os nomes mudam, mas o coração humano continua oscilando entre obediência e rebeldia. E a mensagem do profeta continua viva, continua pulsando. Ele nos lembra de que o arrependimento é a chave que destranca as portas da redenção, de que não importa o quão distante tenhamos ido, ainda é possível voltar, e que quando voltamos, não encontramos um Deus de punição, mas um Pai de braços abertos. Se essa parte tocou profundamente seu espírito, comente agora: eu creio na restauração de Deus. Ou, hoje eu escolho voltar para os braços do Pai. Essas declarações têm poder, não apenas para você, mas para todos que lerem e se sentirem encorajados a fazer o mesmo. Compartilhe também o seu pedido de oração. Aqui é um lugar seguro para interceder, para recomeçar. Deixe seu like se essa palavra falou com você. E se ainda não se inscreveu no canal, junte-se a nós nessa jornada espiritual. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente e que o choro do profeta se transforme também em você, num cântico de restauração. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado de maneira profunda. E agora, queremos ouvir de você como esta mensagem impactou o seu coração. Sabemos que cada palavra compartilhada carrega uma semente espiritual. E se essa semente encontrou solo fértil em sua alma, escreva nos comentários: eu senti a voz de Deus neste vídeo. Essa simples frase pode ser um testemunho poderoso para outras vidas que também estão em busca de uma palavra viva, de direção, de consolo, de um sinal do céu. Compartilhe conosco como essa mensagem falou com você. Que parte mais te comoveu? O que Deus revelou ao seu coração através da dor do profeta, através da promessa de restauração. Seu comentário é mais do que engajamento. É parte do mover espiritual que este canal está cultivando dia após dia. Juntos, somos uma comunidade que ora, que escuta, que sente, que responde ao chamado de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso nos ajuda a continuar levando mensagens como esta a milhares de pessoas que precisam ouvir a verdade com amor e profundidade. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada conteúdo é preparado com oração, com propósito, com direção do alto. Deixe também o seu like. Quando você curte, o YouTube entende que este vídeo é importante e começa a recomendá-lo para outras pessoas que talvez estejam passando pelos mesmos dilemas espirituais que você enfrentou. E assim, você se torna parte ativa desta missão. E claro, não saia sem assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo aí na sua tela. Ele é uma continuação natural desta mensagem e pode trazer ainda mais revelações ao seu espírito. Que o Senhor te cubra com a sua graça, que te fortaleça com o seu amor e te conduza em cada passo com sabedoria e paz. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.